Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Wagner Berto e estamos aqui para fazer uma demonstração de um fichamento de alunos com tabelas hash e um hash de 2. Nós vamos dividir ao meio esses dados de alunos, ok? Nós fizemos na aula passada, na sessão 3.1, uma planilha para simular esses dados de alunos sendo armazenados em uma tabela hash, certo? E a estratégia dessa tabela hash é, na verdade, nós dividirmos em dois grupos os dados de entrada aí de alunos, né, as idades e os nomes. Então, a ideia foi a gente fazer uma média das idades, né? Achamos aqui o 27. Então, a gente vai armazenar os alunos cujas idades forem menor que 27 no vetor idades 1 e o contrário, né, maior ou igual a 27 no vetor idades 2. Essa que é a ideia, ok? E depois nós vamos analisar esses dois vetores aí que armazenaram até 10 idades, né, de alunos. Qual o pior caso de busca? Aqui nós temos pior caso por idades 1, 26 e 33 por idades 2. Seriam 9, né, 9 iterações em cada um dos vetores, ok? É o pior caso. Já diminuiu um pouco, né? No fichamento de alunos sem hash, nós teríamos, com esses mesmos dados, um pior caso de busca com 18 iterações, na verdade. Bom, então vamos demonstrar essa nossa estratégia aqui no Replit, lá no programa feito em C. Notem aqui, nós temos um menu um pouquinho diferenciado agora, que nós vamos introduzir as técnicas da tabela de espalhamento, né, da tabela hash. Vamos executar esse programa? Vamos lá. Então, nós temos aqui, como no programa anterior, carregar os dados dos arquivos texto, né, idade e nome. Agora, nós temos que calcular a média, né, das idades. Então, nós temos essa opção simplesmente para calcular a média para poder usar depois na tabela de espalhamento. Aí, nós vamos começar a usar a função de espalhamento nessa opção 3 aqui. Por exemplo, vamos subir um pouco aqui e achar aqui, ó, nós temos a função de cálculo das idades, da média das idades, né? Isso aqui é só você percorrer o vetor das idades e depois dividir pela quantidade de idades, não é verdade? Legal. Agora, a função de espalhamento é essa aqui, ó, é uma função de espalhamento do tipo cálculo de endereços. Lembram? O cálculo de endereços vai depender de uma seleção de regras. Aqui a seleção é simples. Se a idade que a gente tiver querendo o retorno do endereço aonde armazenar ou buscar, ela for menor que a média das idades, então nós vamos retornar 0, o vetor a ser usado para procurar. Se não, a gente vai usar o 1, o vetor 1. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como é que foi feita essa ideia aqui, né? Ao invés da gente retornar o nome do vetor, a gente retornar simplesmente uma posição do vetor que a gente quer usar. Ok? Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a função de espalhamento, do tipo cálculo de endereços, certo? Que mais? Aí nós podemos armazenar os dados na tabela de espalhamento, ok? Se a gente já tem a função de espalhamento, já tem os dados de entrada, a gente pode armazenar esses dados de acordo com os endereços retornados pela função de espalhamento na tabela de espalhamento, ok? E aí a gente vai poder imprimir essa tabela, buscar nessa tabela de espalhamento. Vamos começar então? Vamos carregar os dados para a tabela de espalhamento. Olha só. Na verdade, a gente vai carregar os dados do vetor, do arquivo texto, né? Para o vetor. Legal.
Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos passar por essas funções de cálculo e de obtenção de endereço direto no armazenamento na tabela de espalhamento. Então, vamos à opção 4. Nós vemos que os dados foram armazenados com sucesso aí na tabela de espalhamento. Vamos conferir? Para isso, nós vamos usar a opção de imprimir, a opção 5. Vamos ver como é que ficou. Olha só, qual que era a ideia mesmo? Nós temos um vetor aqui, idades 1, e um vetor idades 2, cada um com tamanho 10. E as idades, elas foram armazenadas no vetor dependendo da regra. A idade 21, por exemplo, é menor que 27, foi armazenado no idades 1, ok? O 27 é igual a 27, não é maior, mas é igual. Então, ele foi armazenado no idades 2. Notem que, voltando aqui para a planilha de fichamento, nós temos exatamente esses dados de idade armazenados em vetores diferentes aqui na tabela de espalhamento, ok? Então, voltando aqui no Replit, a gente tem essa mesma representação. A ideia agora é a gente verificar por que o 21 foi armazenado no vetor idades 1. Então, vamos para isso calcular a média. Primeiro, calcular a média das idades. Então, vamos lá. Opção 2, a média das idades, 26,50. Ok? Agora, nós podemos ir lá na opção de obter o endereço para a idade específica, 21, que a gente está procurando, né? Então, na idade 21, nós vamos verificar qual o endereço que vai ser calculado na função de espalhamento. Para isso, nós usamos a opção 3 e a idade 21. Ele falou que nós temos que armazenar na posição 0 da tabela de espalhamento, que é o vetor idades 1. Vamos fazer um outro teste com a idade 27? Então, nós temos aqui a opção 3, obter o endereço da tabela, idade a calcular, o 27. Está vendo que ele mostra que o endereço calculado é 1, ou seja, seria o vetor idades 2, ok? Mas como que ele vai armazenar isso para a gente? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora aqui na função. Nós temos a tabela hash não exatamente como a gente tinha planejado aqui, ó, 2 vetores. Mas foi pensado numa maneira mais ágil de se fazer isso, né? Ou seja, a gente tendo uma matriz com 10 posições e 2 colunas, né? 10 linhas e 2 colunas, sendo cada coluna um vetor de idade. Então, aqui seria a matriz para a tabela de espalhamento. E aqui nós temos a posição da coluna 0, que representa idades 1, e a posição 1, que representa o vetor idades 2. Então, nós temos uma matriz dentro do programa que foi feito, com a posição 0 e 1 para as colunas, e 10 posições para as linhas, para armazenar os elementos. Ok? Essa que foi a ideia. Então, quando a gente chama a tabela, a função de espalhamento, perdão, e a função de espalhamento com base na idade que foi informada, o 21 ou 27, ele vai verificar a regra para retornar 0, ou seja, o vetor, a coluna da matriz onde vai ser buscado armazenado, ou 1, não é verdade? Essa que é a ideia. Agora que a gente tem a noção aí de como que ele busca e como ele armazena os dados na tabela, nós vamos realizar essa busca. Ou seja, a opção 6, estão vendo aqui, ó, buscar na tabela de espalhamento. Então, nós temos a opção 6, vamos buscar o 21. O 21, o que vai acontecer? Ele vai ser enviado para a função de espalhamento que vai retornar em qual das colunas, 0 ou 1, ele vai buscar. Não é verdade? Então, o 21 aqui, ó, diz que a idade foi encontrada no vetor idades 1. Tá certo? Depois de uma iteração, a gente sabe que o vetor idades 1 representa a coluna 0 do nosso vetor dentro do programa. Não é verdade? Agora, vamos tentar buscar a idade 27.
Então, vamos lá, 6. Opa, apertei errado aqui. Idade 27. Ok, a idade foi encontrada no vetor idades 2 depois de uma iteração. Então, a gente sabe que o vetor idades 2 é a representação da coluna 1 na matriz, na tabela de espalhamento, ok? Agora, a ideia é a gente fazer o teste daquela busca, da pior busca, não é verdade? Vamos lembrar aqui, ó, para ele fazer uma pior busca num dos vetores ou numa das colunas da tabela de espalhamento, nós poderíamos buscar a idade 26, ok? Para ele fazer 9 iterações. Vamos tentar? Então, aqui no programa, nós vamos tentar buscar a opção 6 e a idade 26. Olha só, a idade foi encontrada no vetor idades 1, que é a posição 0, da matriz, depois de 9 iterações, conforme a gente tinha planejado aqui na planilha, ok? Então, a gente teve 9 iterações. Se a gente buscar o 33, também vamos ter 9 iterações. Agora eu vou fazer mais rápido um pouquinho. Olha só que foi encontrado no idades 2, ok? Com 9 iterações também, certo? Então, aí nós temos a demonstração da primeira tabela de espalhamento, né? Hashing table aí, com um hash de 2. Feito, pessoal? Então, é essa a dica desse fichamento de alunos. Obrigado.